Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense, uma atitude do Renato Gaúcho juntamente com a sua comissão técnica que está dividindo, a torcida tricolor. Então a gente vai falar muito sobre isso no vídeo de hoje, mas eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Nós estamos aí tentando chegar aos 11.900 inscritos, faltam aproximadamente 10 inscritos, então você se inscrevendo você vai nos ajudar. Também deixa o like nesse vídeo aqui que é muito importante o seu like e pedir também que você deixe nos comentários o que você está achando dessa situação. E também um outro pedido que eu faço especial para todo mundo. Quem puder se tornar membro do Falando de Flu, dá essa moral pra gente, nos ajuda a conseguir alcançar cada vez mais membros também, porque isso fortalece demais o nosso trabalho aqui, mas também tenha certeza que sua inscrição, seu like aqui, seu comentário, fortalece da mesma forma. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Eu quero começar falando sobre essa situação que o Fluminense noticiou ontem, sobre o time que foi para o Chile. O time do Fluminense mandou um time para o Chile totalmente reserva, com muitos jogadores da base e o principal, Renato Gaúcho não vai estar junto com o time nessa viagem. Quem vai é o Alexandre Mendes, seu auxiliar de longa data, que vai comandar o Fluminense diretamente lá do Chile. Primeiramente, eu vou falar a minha opinião sobre o assunto, tá? Eu não curto muito essa história de treinador mandar o time jogar em outro país ou até mesmo em outra cidade e ele mesmo não estar presente. Eu acho que o time tem que ter um comandante ali, o cara que é o treinador tem que estar presente, tem que estar ali junto com os demais jogadores. Independente se são titulares ou reservas, eu acho assim. Agora, falando qual a estratégia que o Fluminense está adotando, eu concordo em parte, porque meu pensamento sempre foi esse, não gostar que o treinador mande um time sem ele ir. Mas qual que é a estratégia que o Fluminense está tentando adequar para esse jogo? O Fluminense, ao meu ver, deixa claro que a prioridade é o brasileiro. Por quê? Vai poupar na Sul-Americana, o treinador nem vai, porque tem um jogo importante no final de semana pelo brasileiro contra o Botafogo. Esse é um ponto. Então parece que o Fluminense quer nesse momento? Vamos passar de fase na Sul-Americana, mas o nosso principal objetivo é o Campeonato Brasileiro. Agora, voltando para essa questão do Renato não viajar, qual que é a estratégia que o Fluminense está fazendo? O Renato, se ele fosse viajar junto com o time, o Fluminense já está no Chile. O Fluminense viajou na segunda-feira para o Chile com os jogadores relacionados que a gente falou na live, falou no outro vídeo. Então, o Fluminense viajou para o Chile. O Renato treinou o time todo na segunda-feira. Agora, esses jogadores foram para o Chile e ele fica aqui no Rio de Janeiro para treinar o time titular. O time titular é esse que tem Fábio, Samuel Xavier, Freitas, Ignacio e René, Martinelli, Hércules, Paulo Henrique Ganso, John Ares, Canob e Germancano, além do Lima também que não viajou, e outros jogadores que estão machucados que não viajaram, que é o caso do Thiago Silva, do Fuentes, do Guga, esses caras não viajaram. Então, o que eu penso sobre isso? O Renato quer ter essa semana inteira livre, que ele não vai ter momento no calendário para conseguir treinar esses jogadores e eles chegarem preparados no clássico de sábado contra o Botafogo e chegar para vencer. Esse é o meu pensamento. Outro ponto também que já começa a me despertar é o seguinte: se ele adotou essa estratégia para esse jogo da Sul-Americana, é muito provável que no mês, esse restante de abril e o mês de maio, a gente tenha também muito que isso se repita. Se o time do Fluminense tiver sucesso nesse jogo de quarta-feira, eu acredito que contra a Aparecidense a gente vai com o time reserva na próxima terça-feira, contra o time do São José na outra semana, daqui a 15 dias, a gente vai jogar nessa quarta contra o time do União Espanhola, na terça-feira contra o Aparecidense e depois tem um outro jogo também da Copa Sul-Americana. Eu acho que ele vai começar a fazer o quê? Ir com o time força máxima no Brasileiro e nos jogos de meio de semana poupar os titulares. Aí se ele vai viajar ou não sempre eu não sei, mas parece dar indícios que ele quer fazer isso. E os jogadores que vão para o Chile também têm uma obrigação muito grande, porque eu acho muito que o time titular do Fluminense para esse jogo do Chile vai ser o seguinte: Vitor Eudes no gol, Júlio Fidesz na lateral direita, na zaga Manuel Thiago Santos, na lateral esquerda o Jansen, meio de campo Nonato, Bernal e Lescano, no ataque Keno, Kevin Serna e Everaldo. Quando a gente olha esse time assim, é um time até que a gente vê com potencial para poder vencer o time do União Espanhola, porque quando a gente vê o grupo do Fluminense, é um grupo de adversários tecnicamente fracos. O time mais forte é o Once Caldas, que o Fluminense venceu esse jogo lá na Colômbia na estreia. Tirando isso, o São José é um time muito fraco, o União Espanhola também é um time que é muito forte, então a gente olha para esses caras, tem uma grande possibilidade de ganhar o jogo.
E uma outra coisa também é a motivação que esses caras vão estar. Por quê? Pensa comigo, o Júlio Fidelis vai ter a primeira oportunidade dele no profissional. Thiago Santos e Manuel, o Thiago Santos até vem entrando com regularidade, mas o Manuel já há um tempo que ele não joga. Então ele vai ter como mostrar serviço pro Renato, ele vai entrar motivado. O Léo Jansen é um moleque ainda, quer mostrar serviço. Kevin, o Bernal e o Nonato brigam por vaga no time titular, vão querer mostrar serviço. O Lescano vai ter a primeira oportunidade dele como titular. O Keno, acho que é o cara que está mais tranquilo ali, né? Porque o Keno vem jogando bem já. O Kevin Serra também é um dos caras que briga por espaço no time titular e o Everaldo precisa mostrar serviço. Então vai ser um time do Fluminense que no mínimo vai estar com muita vontade. Até porque quando a gente olha para o banco, tem uma infinidade de garotos querendo entrar para falar assim, olha, Renato, eu estou aqui e eu posso ser utilizado no profissional. Então eu acho que esse foi o pensamento do Fluminense. Vamos com as reservas que eles vão querer mostrar serviço para entrar no time principal e vão levar essa molecada para o banco, porque se eles entrarem, eles vão querer roubar a vaga dos caras que estão no banco quando o time principal joga. Então eu acho que foi baseado nisso que o Fluminense pensou, mas eu acho que a única coisa que pode dar um choquezinho aí no meio disso é o Renato não ter viajado. Claro, a gente já falou, a estratégia do Fluminense é o quê? O Renato tem a semana toda para trabalhar. Porque se o Renato viajasse para o Chile, ele teria dado treino de segunda-feira, ia viajar para o Chile para comandar um treino na terça, o jogo é na quarta, o Fluminense volta na quinta para o Rio, ele teria o treino da quinta e da sexta para o jogo no sábado. Então, ou seja, ele perderia a terça e a quarta de trabalho com o time principal. Por isso que eu acho que ele não optou por não viajar. E também uma das coisas que também o Renato normalmente faz. A gente vê muitos treinadores, quando poupa o time, não poupa 100% do time. Poupa 2, 3 jogadores, não. O Renato opta em poupar todo mundo. E isso a gente vê desde 2008 na Libertadores, que ele também fez muito isso, né? Poupava no Brasileiro para jogar com o time principal na Libertadores. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Só que eu já deixei aqui expressa a minha opinião que eu não gosto muito desse tipo de atitude. Porque isso eu vejo ao longo dos anos que não costuma dar muito certo. Só que eu estou falando aqui agora para depois não virar engenheiro de obra pronta. Ah, deu errado, falar, Diego tá falando agora. Não, eu não concordo muito com isso. Claro, quando eu vejo alguns influencers do Fluminense, boa parte está aprovando essa atitude do Renato. Um ou outro que não concordam muito. Né? Um que eu vi que não concorda muito é o José Ilan. Eu vou na mesma linha de pensamento dele, tá? Não concordar com isso. Mas pode ser que essa estratégia dê certo, pode ser que esses jovens jogadores, juntamente com os reservas, vençam o jogo no Chile e o time titular faça uma grande partida no sábado contra o Botafogo. Tu vai, caraca, Renato tomou a atitude correta. Pode ser que dê certo, mas já falei aqui que eu não concordo muito. Mas deixa aí você. Você concorda com essa atitude do Renato ou não? Deixa aí aqui nos comentários. E também falando do que eu acho que o Fluminense está pensando em fazer pontos nessa primeira metade do Brasileiro. Porque o Fluminense tem um jogo contra o Botafogo no sábado, no próximo sábado tem um jogo contra o Sport também no Maracanã. Esse jogo contra o Botafogo no Engenhão, joga com o Sport no Maracanã, depois sai para 2 partidas fora. Pega o Galo no Mineirão ou na Arena MRV, acho que esse jogo vai ser no Mineirão, e depois pega o Juventude lá no Alfredo Jaconi. O que eu acho desse recorte do Fluminense? Eu falei isso na live ontem e falo de novo. De 12 pontos disputados, o que eu acho que seria muito bom para o Fluminense é somar no mínimo 9. Tem um jogo aí do descarte, talvez um jogo mais difícil e tal, mas tem a obrigação de vencer o Sport em casa e tem a obrigação de vencer o Juventude de Alfredo Jaconi. Quebrar um tabu lá que já dura alguns anos, tem que vencer esse jogo lá. Aí tenta vencer o Botafogo, tenta vencer o Galo para poder somar pontos. Eu acho que uma vitória sobre o Botafogo é importante e o Fluminense está levando também, acho que isso muito a sério, porque o Fluminense há muito tempo que não vence clássicos. Então, por isso que eu acho que eles estão se preparando para conseguir voltar a vencer um clássico. Né? Vencer o Vasco no Carioca, mas perdeu para o Botafogo no Carioca, perdeu para o Flamengo no Carioca. Então, eu acho que o intuito do Renato é montar um time muito forte para vencer o Botafogo. Eu também assisti o jogo do Botafogo contra o Atlético. Eu achei um jogo muito fraco do Botafogo. Na quarta-feira também, acho que são horários diferentes. O Fluminense joga 7 horas e o Botafogo joga 9h30. Vou tentar assistir uma parte do jogo do Botafogo, até para deixar você aqui bem informado. A gente provavelmente vai estar fazendo o pré-jogo ali no início do jogo do Botafogo, mas a gente deve conseguir pegar o segundo tempo todo do Botafogo Estudiantes para a gente poder, ao longo da quinta-feira, sexta-feira e até o sábado, no pré-jogo, trazer muitas informações sobre esse clássico que o Fluminense vai enfrentar contra o Botafogo, mas tinha que deixar vocês bem informados sobre isso, né? Essa questão de divergência de opiniões dentro da torcida tricolor, dentro dos influencers tricolores, se o Renato toma a melhor atitude de não viajar para o Chile. Mas eu quero saber de você, você concorda ou não com essa atitude do Renato? E é isso, pessoal, que esse é o nosso vídeo de hoje, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like aqui, é muito importante você deixar seu like. E mais uma vez eu te peço, se você puder se tornar membro, se torna membro do Falando de Flu, é apenas R$ 2,99, você se torna membro do Falando de Flu, você vai virar membro vestiário, você vai saber todas as resenhas, todos os nossos bate-papos no offline. Então,
entra, vira membro aí do Falando de Flu, tem outras modalidades lá também, você pode entrar e conhecer e dar essa fortalecida aí pra gente chegar cada vez mais longe, alcançar cada vez mais o público e principalmente proporcionando mais qualidade para todos que nos assistem. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje, saudações tricolores e até a próxima.